paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Samuel 20, 21 e 22. No começo desse capítulo já falamos que Saul deseja matar a Davi, ele está com raiva, ele está com ciúmes de Davi. Só que Davi havia se tornado um amigo chegado do seu filho Jonatas. E aí Jonatas fala para Davi, você não tem que colocar isso na sua cabeça, você não tem que se preocupar com isso. Porque se meu pai quisesse fazer qualquer mal para você, ele me contaria. Porque tudo que meu pai faz, ele me conta. E ali Davi fala para ele, não seja tão inocente, porque seu pai, sabendo do nível de amizade que nós temos, ele jamais contaria a você. E aí então os dois fazem como que um combinado. Saul vai fazer a festa da Lua Nova, que eles reúnem as pessoas no reino para fazer aquele banquete, fazer a festa, a lembrança da festa da Lua Nova. Normalmente Davi participa junto com eles ali, mas o combinado que ele faz com Jonatas é que ele vai para o campo e ele vai ficar escondido lá. E que quando chegar no final da festa, no final do período da festa, Jonatas vai lá onde ele vai se esconder no campo e vai gritar, que ele vai lançar algumas flechas e ele vai gritar. Se ele gritar que as flechas estão perto e que ele pode buscar essas flechas, então Davi vai entender com isso que ele pode voltar, que tá tudo bem, que o pai de Jonatas não vai fazer nada contra ele. Mas se Jonatas gritar, olha, as lanças estão mais para frente, então ele já sabe ali que é para que Davi vá para mais longe ainda, se afaste mais, porque de fato então Saul deseja matá-lo. E então eles fazem desta forma, Davi vai embora se esconder lá no campo e Saul e Jonatas voltam então para o reino para participar da festa. E ali no primeiro dia, Saul já percebe a ausência de Davi, mas na mente dele ele fala, olha, Davi não deve estar limpo, então ele deve ter ido se limpar para participar da festa, mas aqui não é um limpo da sujeira do corpo, é um limpo de pecado. Então, irmãos, aqui é uma primeira pausa em relação a esse vídeo para falar para vocês, as pessoas que intentam mal contra a gente, ou as pessoas que desejam nos julgar, são elas que estão carregadas de ódios, de mágoas, de chateações ou qualquer coisa do tipo, mas elas acham ou querem achar defeitos e pecados em nós, elas querem nos acusar. Davi não estava fazendo nada de errado, ao contrário, ele estava defendendo Saul e todas as guerras que ele entrava era defendendo Saul. Mas o primeiro pensamento que Saul tem quando ele não vê Davi sentado ali na mesa é falar, Davi não deve estar limpo, por isso não está participando aqui conosco da festa da Lua Nova. Então ali ele vê que Davi não está e ele não fala nada, ele pensa isso, mas ele não fala nada. E ali no dia seguinte, quando ele não está, então ele pergunta ali para Jonatas, cadê Davi? E aí então Jonatas fala, não, ele me pediu para que ele pudesse ir lá ver o pai dele, porque a família dele faz os sacrifícios da festa da Lua Nova todos juntos. Então isso ali era para meio que dar uma enrolada em Saul, mas Saul percebe e fica muito bravo, e ali ele fala assim, não, você não percebe, meu filho, que enquanto Davi existir, o filho de Jessé, ainda fala dessa forma, o filho de Jessé existir, nem o teu reino nunca persistirá, né? Nunca vai viver, nunca vai existir, porque na teoria, o reinado do pai passaria para o filho. Então, ele ali também usando ali como que até de um subterfúgio para justificar a chateação e a raiva dele em relação a Davi, ele fala para Jonatas que se Jonatas defendesse a Davi, ele nunca teria um reino. Só que o coração de Jonatas nunca esteve em ter o reino. Ele está ali com o coração em ser cuidadoso com o seu amigo. Simplesmente isso e nada além disso. E o pai fica muito bravo e lança uma lança
realmente para matar ali Jonatas no meio da sua fúria. E ali então Jonatas fica muito irado e ele sai da mesa, ele vai embora, porque ele percebe que de fato o pai dele queria matar a Davi, mesmo Davi não tendo feito nada contra o seu pai. E então ele até fala isso para o seu pai: por que deseja matar aquele que só trabalhou a seu favor, só lhe defendeu, só andou com você? Mas é assim. No vídeo de ontem eu já falei sobre isso e hoje eu vou falar de novo. Muitas vezes aquele que quer nos destruir é aquele que nós levantamos a mão para abençoar. E dessa forma aconteceu com Davi ali através da vida de Saul. Ele abençoou, mas a paga por conta da inveja que tinha de Saul para Davi era matar ele. E ali então Jonatas vai embora no campo, ele vai junto com o moço dele, o moço das armas, e quando ele lança ali a flecha, ele fala para o seu moço: olha, busca ela um pouco mais longe ali, porque ela deve estar para lá, que era o código que ele tinha feito com Davi. O moço não entende nada, mas ele e Davi entendem. E aí então o moço vai, recolhe ali as suas lanças e ele, as flechas, né? E ele fala: não, pode agora ir embora, que eu vou ficar aqui por um pouquinho. Mas ele fala para o moço ir embora porque ele, na verdade, ele quer encontrar com um amigo dele, que era Davi. E aí então quando o moço vai embora, Davi se apresenta, né? Se mostra ali para Jonatas e os dois se abraçam, e a Bíblia fala que ele chora muito, que Davi coloca o rosto dele em terra, porque na verdade ele devia ter muita mágoa, muita tristeza, porque ele fala: por quê, né? Eu não fiz nada contra Saul e ele quer me matar. Então a Bíblia diz que eles até se beijam, mas é aquele beijo de despedida, irmãos, é aquele beijo de um amigo que tem ali com um outro amigo uma aliança muito especial, mas que eles sabiam que eles não se veriam mais. Porque o pai de Jonatas é quem quer matar a Davi. E Saul, Jonatas sendo filho deles, filho de Saul, como que ele poderia ter aquele amigo perto dele se ele morava junto com o pai? Então aquele choro e aquela tristeza toda é porque os dois sabiam que eles estavam ali se despedindo. Porém, a Bíblia fala que os dois fazem ali uma aliança de cuidado perpetuamente. E nós sabemos que um pouquinho mais para frente nós vamos falar ainda sobre a honra que eles dão, né, que Davi dá a essa aliança que eles fazem. Eles são amigos de fato. E ali, então, esse compromisso, esse selo de amizade, que é perpétuo, como a Bíblia diz, ele vai ser honrado. Um pouquinho mais para frente nós vamos ler sobre isso. Então agora o Davi começa a fugir. Davi começa a se esconder e ele vai até o sacerdote Aimeleque. E quando ele chega ali no sacerdote Aimeleque, até treme quando vê Davi, e ele pergunta, né, por que ele está ali, Davi, ainda mais sozinho, e Davi fala para ele: não, eu estou aqui sozinho porque o meu rei me pediu para fazer um negócio rapidamente e secretamente. Ele não podia dizer o que estava acontecendo, porque ele estava ali como um fugitivo. E ele fala para Elimeleque: você tem pão? Você tem algo aqui para que eu possa comer? E então Elimeleque fala: só tenho aqui os pães sagrados. E como é que você vai comer os pães sagrados, né? Assim, você comeu, você tá limpo, né? Você tem se privado de mulher. E ele fala: não, já nem do dia de ontem, nem do dia de ontem eu não tenho feito nada, eu estou velado em relação a isso. Por quê? Porque na verdade, se você lembrar, a festa da Lua Nova era uma festa de 3 dias, então ele estava no campo isolado naqueles 3 dias. A Bíblia não diz que ele estava em jejum, mas se ele estava no campo se escondendo, se ele comeu alguma coisa, ele comeu daquilo que estava ali no campo, porque ele não tinha como comer uma comida de fato, um pão assado ali de fato, porque ele estava escondido. Então o sacerdote vai dar o pão sagrado até para Davi, e ele fala com ele ali que Davi pergunta para ele se há alguma arma ali, que ele saiu apressadamente, ele não tinha nenhuma arma. E aí então Elimeleque fala para ele que ele tem a arma que ele mesmo, Davi, matou ao Golias. E ele fala: não teria arma melhor, porque claro, que foi com essa arma, que foi a arma que ele matou Golias, que ele se tornou alguém que passou a fazer parte ali do exército de Saul. Então era uma arma que tinha uma simbologia para ele muito especial.
Ele pega aquela arma e ele continua fugindo ali. E a Bíblia fala que ele vai para a cidade pro rei, né, Equis, e aí com esse rei ele chega lá e ele vê, o rei vê que é ele mesmo, porque mesmo Davi estando meio que escondido, né, fugindo, as pessoas já conheciam a Davi. E aí ele fala, meu, como é que esse homem vem a mim? E aí Davi, percebendo que poderia dar algo ruim ali, ele se faz de louco. A Bíblia diz que ele deixa baba vir na sua barba, que ele faz 2 dices na frente do rei, e o rei fica, meu Deus, por que vocês me permitiram ficar esse maluco aqui? Já não basta os malucos que eu tenho aqui? E Davi então vai embora novamente. E aí então ele se esconde na caverna de Adulão. Quando ele se esconde na caverna de Adulão, os pais dele, os pais de Davi e também os irmãos dele vão até ele, porque sabem que ele está lá. E aí, mesmo Davi nessa situação toda, ele fala, não, a gente vai então agora procurar o rei dos Moabitas, porque eu tenho que falar para ele cuidar de vocês. Os Moabitas eram contrários a Israel, eles já haviam guerreado com Israel em algum momento, mas Davi era um homem que também nós vamos ver um pouquinho mais lá pra frente, que é um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele vai a este rei e ele fala para ele que ele precisa cuidar do pai dele e dos irmãos dele, até que Deus fale o que vai ser feito com ele. Então, tanto ele tinha o respeito daqueles homens, como ele também confiava no Senhor. Então, o Senhor era com ele, o Senhor estava o guardando. E quando as pessoas ali da região souberam que ele estava ali escondido, a Bíblia diz que em torno de 400 homens se juntaram a ele. Que tipos de homens? Homens endividados, homens angustiados, homens que tinham amargura, tristezas, né? Então, quando eu li essa passagem, o que me fez lembrar, o que me fez pensar? Estes homens que se juntaram a Davi e que ouviam quem era Davi, que ouviam que Saul matou milhares, mas que Davi matou 10 milhares, né? Então, esses homens, eles não tinham nada, eles não tinham mais nada, inclusive, a perder. Porém, Davi, para eles, era como se fosse uma esperança. Então, eles sim iriam seguir ali a Davi. E o Senhor, ele fala através do profeta com Davi que ele não fique ali nas terras dos Moabitas e que ele continue a sua jornada, vai seguindo, porque o Senhor estava já guardando Davi do que poderia acontecer. E Saul está muito bravo, porque ele ainda não tinha conseguido pegar a Davi, e ele sabia que de uma forma ou de outra o filho dele tinha uma aliança com Davi, então ele estava muito irado com isso. E ele fala, Saul fala, poxa, mas eu não tenho no meio do meu povo ninguém que seja por mim. Vocês estão defendendo a Davi, porque para ele, como ele não encontrou Davi, tá todo mundo protegendo. E aí um deles se levanta e fala, mas eu vi Davi lá com Aimeleque. E então Saul manda chamar Aimeleque e ele fala, eu tô de inocente, porque eu sabia que ele era um servo seu genro. Como assim você está brigado com ele? Mas Saul, que está tomado por toda aquela ira, por todo aquele nervosismo, aquela inveja, aquele egoísmo, enfim, por tudo que é ruim. Lembra que a Bíblia também diz que o espírito maligno, inclusive enviado por Deus, está sobre a vida de Saul? Ele não quer saber de nada, ele mata a todo mundo ali da família do sacerdote do Aimeleque. Isso só porque ele entende que ele protegeu de alguma maneira a Davi. Então ele está tomado por ódio e realmente determinado a matar Davi. E até mesmo tirou a lança contra o seu próprio filho, enfim, estava querendo mesmo matar ele. Só que no meio disso, que ele está matando a família de Aimeleque, foge. E esse procura Davi para contar mesmo tudo o que está acontecendo. E aqui Davi tem uma atitude que me chama muito a atenção também. Ele fala para esse, olha, se realmente Saul está nesse intuito de me encontrar e você fugiu dele para me contar a respeito disso, com toda certeza ele está te procurando também. Então fique você comigo, porque assim, era uma forma de Davi também proteger a esse que foi fiel a ele.
Veja bem, irmãos, Davi estava cheio de problemas ali. Ele não sabia onde ele ia morar, ele não sabia como seria cuidar da sua família, ele tinha um grande amigo que ele teria que ter se afastado. Ele sabia que um homem poderoso, porque Saul, que era um rei, estava na sua captura, na sua casa, mas nem no meio de tudo isso, sem saber o que comer, o que ia ser provido no dia seguinte, ele fala para esse homem: não fica aqui comigo, para que eu proteja você. Então, lá na frente, nós também vamos ler que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha a atitude desse homem de proteção, de cuidado, de empatia com aquele que se levantou para o ajudar. Então, nós precisamos aprender com as Escrituras, aprender com esses homens de Deus e não entender que a passagem da Bíblia é simplesmente um livro lá qualquer, como se estivesse numa prateleira de uma biblioteca para que nós lêssemos. Nós precisamos olhar esses exemplos e falar: Senhor, será que eu estou me espelhando nesses que o Senhor já disse que agradaram ao Senhor com as suas atitudes? Será que eu estou sendo essa pessoa segundo o coração de Deus? Será que eu estou sendo aquela que o Senhor olha em mim e enxerga que eu tenho preocupação com aqueles que estão à minha volta? Então, tudo isso nós precisamos refletir quando lemos a palavra. Davi tinha problemas nesse momento inúmeros, mas mesmo assim ele não deixou de se preocupar nem com seu pai, nem com seus irmãos, e nem tampouco com esse que acabou de chegar. E nem tampouco com seu amigo lá atrás, porque ele poderia ter falado para o seu amigo: enfrenta lá seu pai, toma o reino dele, mas nada disso ele fez. Então, ele não passou o problema dele para Jonatas, e nem tampouco deixou que um outro tivesse problema por conta dele. Entendeu? Então, o zelo pelo próximo é o que mais Davi mostra nesses 3 capítulos. Então, que eu e você possamos ter zelo pelo próximo, pelo nosso irmão próximo, pelo nosso amigo próximo, pelo nosso familiar próximo, para que a gente não haja com as nossas próprias forças contra alguém, mas que nós possamos entender que o Senhor é aquele que nos guarda, que nós podemos sim confiar nele, que ele nos protege e nos livra de todo mal, e que mais do que isso, ele conta conosco para proteger também aqueles que estão à nossa volta. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã ainda falamos de 1 Samuel. Fiquem todos com Deus.